Hoje, 12 de maio de 2006, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento do professor Michael Hall, da Universidade de Campinas, para o projeto de memória oral, iniciativa essa que vem sendo desenvolvida pela instituição com o objetivo de resgatar a sua história de uma forma matizada através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, antigos funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual desse registro está Sérgio Teichner e na condução do depoimento, Luiz Francisco Carvalho Filho e Deise Perelmutter. Professor, a gente gostaria que o senhor iniciasse esse depoimento nos contando um pouco como é que foi o seu primeiro contato com a Biblioteca Mário de Andrade. Tá. É uma grande satisfação estar aqui. Eu conheci a biblioteca a minha primeira vez no Brasil, quando estava fazendo pesquisa para um doutorado nos Estados Unidos, fim dos anos 60. Eu tinha passado alguns meses lidando com a Biblioteca Nacional no Rio, que não estava numa fase muito feliz nesse período. E a Mareu foi uma revelação, porque não só as condições de consulta eram enormemente melhores, mas o profissionalismo do pessoal, nível das bibliotecárias e mesmo pequenos serviços. Na Biblioteca Nacional, naquela época, conseguir microfilmar algo era uma negociação barroca, sem resultado. E aqui era paga, recebe o serviço. Eu fiquei muito impressionado e na Biblioteca Nacional, na época, metade dos pedidos voltaram fora do lugar, e isso não acontecia tanto aqui. Eu tive uma experiência muito boa, inicial, pelo menos. Você chegou a ocupar um dos gabinetes de pesquisa aqui, né? Eu de fato, não tinha vaga na época. Eu tentei e eu usei um pouco de um outro pesquisador, mas eu achei também uma coisa simpática, certamente. Qual que era o trabalho do senhor? O que o senhor estava pesquisando aqui? A história da imigração, especialmente da imigração italiana no Brasil. E o acervo era um acervo que respondia... O acervo era muito... tinha muita coisa. E depois eu descobri instituições mais especializadas também aqui, mas não, o acervo para anos 20, 30, 40 é espetacular, realmente. Maravilha. E depois, essa foi a sua primeira vinda ao Brasil? Uhum. E quando é que o senhor veio mesmo? Eu comecei a dar aula no Unicamp em 75. E frequentei a biblioteca de vez em quando, depois disso. Mas, de fato, a minha relação mais intensa foi um pouco mais para frente. E nessa época o senhor chegou a participar de algum grupo? Enfim, na década de 50, 60, tinha os grupos todos que se formaram, que orbitavam em torno... Não. O senhor vinha com uma relação mais pragmática, o senhor tinha que fazer o seu trabalho. Isso. E a frequência, assim, o que o senhor lembra em relação ao funcionamento do dia a dia? Se a biblioteca estava num momento fértil, enfim... Não, naquela época funcionava muito bem, eu achei. 70, né? Não, fim de 60, de fato. 67, comecinho de 68. E aí teve esse ato e o senhor depois voltou a ter uma relação no momento que o senhor esteve, que a professora Marilene estava na gestão. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua participação no grupo de restauro, da reformulação da biblioteca, que o senhor chegou a participar de vários encontros. Tinha 2 ou 3 aspectos. Primeiro, tinha uma comissão de bibliotecárias e pessoas de fora, tentando repensar um pouco tarefas da biblioteca. E fomos surpreendidos em 91, porque Marilena conseguiu negociar com Paul Singer uns $5 milhões para comprar livros. Então, isso absorveu toda a atenção do pessoal. Eu estava como voluntário, mas continuei dando aula normalmente em Campinas e passei 2, às vezes 3 dias da semana trabalhando. Porque descobrimos, entre outras coisas, que tinha
havido um lapso de uns 30 anos, 25 anos, em que a biblioteca quase não comprou livros estrangeiros. Então, o pessoal simplesmente não sabia. Quando a diretora das bibliotecas públicas viu o orçamento, ela explicou para a Marilena que ia ter que devolver aquele dinheiro, porque não tinha condições de gastar. Então, eu e Marilena ficamos tão aflitos que montamos um grupo de voluntários para fazer uma seleção em várias áreas, quase exclusivamente nas ciências humanas, nem entramos nas áreas científicas. E tivemos que agir rapidamente, porque dinheiro não gasto, dinheiro desaparece. E o primeiro passa pelo purgatório de contingenciamento. Isso eles estavam ameaçando. E o câmbio estava caindo todos os dias. E alta inflação não corrigida no orçamento. Marilena conseguiu, no fim, um pequeno ajuste por causa disso, mas isso provocou uma certa reação. A diretora da Biblioteca do Centro Cultural nunca parou de explicar que era uma compra muito autoritária, que ignorava os profissionais da área. O problema sendo que os profissionais da área visivelmente não tinham condições de gastar adequadamente esse dinheiro ou queria devolver. Mas esse tipo de reação complicou um pouquinho o processo, mas conseguimos realmente. E foi gasto essa quantia toda em livros para a rede de bibliotecas? Isso. E Mário recebia um exemplar de tudo. Fizemos toda a compra brasileira inicial e fizemos uma pequena hierarquia da rede das bibliotecas públicas para algumas bibliotecas, 4 ou 5 que recebiam trabalhos mais acadêmicos. E depois fizemos compras em Portugal, Espanha, Argentina e México. E isso foi um pouco para a rede, mas o grosso para Mário e Centro Cultural, em espanhol. De Portugal foi para toda a rede. E entrando nas línguas mais especializadas, em inglês, francês, italiano, e um pouquinho em alemão, obras de referência, basicamente, foi basicamente para Mário, com alguma duplicação para a Biblioteca do Centro Cultural. Mas, e a última parte que nós conversamos hoje, da compra de língua inglesa, fizemos graças à FAPESP, que apesar de estar um pouquinho fora do programa, Marilena conseguiu negociar com o diretor científico para deixar a Mário de Andrade competir e fomos totalmente atendidos pela FAPESP também. O senhor soube hoje que esses livros estavam encaixotados? Não, é fantástico. Eu ainda estou absorvendo esse fato. E, professor, foi feita uma pesquisa, acho que logo que a professora Marilena assumiu a secretaria, sobre, acho que, o desenvolvimento das bibliotecas, uma pesquisa que acho que balizou muitas das ações. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. De fato, parou no meio. Acho que fomos um pouco ultrapassados pelas compras, que absorveu a atenção de todo mundo. Mas a atenção, eu acho, era um pouco: tentamos recuperar a Mário como uma instituição de pesquisa, ou simplesmente como uma grande biblioteca de bairro que acontece está no centro da cidade para atender pessoal de segundo grau e de interesse geral. E a decisão da Marilena, que não foi, eu acho, uma decisão unânime das pessoas da comissão, era que realmente a cidade precisa de uma instituição de pesquisa também, como foi essa biblioteca durante as décadas iniciais. Aliás, foi uma das coisas mais interessantes. Eu nunca tinha prestado muita atenção na parte não brasileira do acervo.
que até os anos 60 é muito bem feito. É muito inteligente. É muito sofisticado. Obviamente tinha pessoas sabendo o que estavam fazendo. É mais uma biblioteca francesa e italiana do que inglesa. E é mais forte para a literatura do que para outras áreas de humanas. Mas mesmo assim, os livros quentes da historiografia inglesa e norte-americana dos anos 30, 40, 50 estão aqui. É muito Sem interessante. Dúvida. Esse é um dos nossos grandes desafios, porque a biblioteca hoje, ela ainda tem uma característica de ser uma biblioteca ramal, digamos assim, ou seja, de atender o público de segundo grau. Então há uma desproporção absoluta entre o acervo que ela tem e a freguesia que ela tem. Então essa é a discussão que nós estamos promovendo hoje, e a nossa ideia caminha para transformar a biblioteca Mário de Andrade. Hoje ela está fora da rede. Desde outubro do ano passado ela saiu do departamento e passou a ser um departamento autônomo, e eu acho que ela deve voltar a ser uma instituição voltada para a pesquisa. Quer dizer, aproveitar este acervo que ela tem, que poucas bibliotecas brasileiras têm, ou nenhuma, tá certo? Tem isso reunido, para que ela seja aparelhada para, ainda que seja para atender menos pessoas. Ela deve guardar, ela deve ter uma perspectiva de ser memória, tá certo? Não de tudo que se edita, evidentemente, claro. E ao mesmo tempo servir para pesquisa. E a nossa ideia é fazer uma grande biblioteca circulante aqui, trazendo da torre livros duplicados, claro. E também uma biblioteca circulante que seja sofisticada, não uma biblioteca de bairro, entendeu? Quer dizer, as pessoas que venham aqui saberão que estarão levando livros incomuns para sua casa. Esta foi a nossa intenção também. Eu acho que não conseguimos, em parte, porque a primeira exigência era melhorar as bibliotecas do bairro também. Que eu acho que conseguimos atingir mais ou menos isso no fim de 92. Mas parece que não foi mantido depois, que isso tiraria um pouco a pressão da Mário. E pondo a catalogação do acervo inteiro de uma forma disponível eletronicamente para as pessoas saberem o que tem. Porque, de fato, as universidades privadas nessa cidade não têm, inclusive, infelizmente, a PUC não tem bibliotecas muito adequadas. E, aliás, fora do IEB e Largo São Francisco, na área de ciências sociais, história e filosofia, as bibliotecas da USP não têm sido espetaculares também. Teria um público, certamente, de lá para uma coleção atualizada. E eu acho que, inquestionavelmente, tem demanda nessa cidade para uma biblioteca desse tipo. As outras coisas que nós queríamos fazer um pouco era ver até que ponto tinha demandas de firmas na cidade que a biblioteca poderia atender. A Biblioteca Pública de Nova York faz isso brilhantemente. Que tipo de para serviço? Pesquisa econômica. Agora, a internet eliminou um pouco disso, mas se você precisava da, eu não sei, Times of India ou alguma coisa, você ia à biblioteca na Rua 42. E a biblioteca cobrava para certos serviços de pesquisa para firmas, em outras tinha vantagens tributárias para doações, para incentivar isso. E a Biblioteca Pública de Nova York é também separada da rede de centenas de bibliotecas de bairro. É uma fundação. O governo municipal paga a maior parte dos salários e alguns outros serviços, mas muita coisa. E não sei exatamente que porcentagem hoje em dia do orçamento vem de outras fontes. E como a nossa ex-diretora das bibliotecas em Campinas disse, mas quando eu exprimi algum espanto,
Mas, Michael, você não entendeu. Gastar legalmente o dinheiro do Estado brasileiro é a coisa mais difícil que tem. Então, ter possibilidades de verbas de outras fontes para aquisições e compras de... Eu não sei em que momento, mas a biblioteca passou a ser uma divisão do Departamento de Bibliotecas Públicas. Nós conseguimos sair disso, que para nós era fundamental, quer dizer, nós não tínhamos autonomia para comprar uma lâmpada. Quer dizer, você tem que mandar um memorando pedindo lâmpadas, entendeu? Nós acreditamos que a única solução é que a biblioteca se transforme numa fundação para que você possa administrar isso de uma maneira adequada. Nós temos algumas oportunidades que eu acho importantes, por exemplo, 2008 vai se comemorar o bicentenário da imprensa régia no Brasil, que é uma data... Então, eu acredito que existirá muita a disposição de se investir nessa área, entendeu? Então, é uma perspectiva que a gente trabalha, sobretudo para esse novo prédio, para a formação de uma hemeroteca de São Paulo, basicamente. Claro. Não, ótimo. Inclusive, nós tínhamos intenção, por exemplo, de copiar material de São Paulo ou sobre São Paulo que não tem aqui. Tem um número razoável de jornais na Biblioteca Nacional de São Paulo que não tem aqui. E também foi um dos projetos que não deu tempo para fazer, mas eu acho indispensável. É absurdo não ter. Professor, um dos projetos relacionados à biblioteca que o senhor implementou, a professora Marilena implementou, era de qualificação do bibliotecário. Gostaria que o senhor contasse um pouco como foi esse processo. Pois é. Não, é interessante ver as pessoas que fizeram ou colaboraram no acervo dos anos 30, 40, 50, não estavam mais. As funcionárias não estavam, em geral, muito preparadas para uma biblioteca de pesquisa. Questões, me parecia, relativamente diretas, tipo, fazia sentido continuar e fazer funcionar Dobis Libis. Marilena conseguiu uma resposta a essa pergunta em Ottawa, porque foi a um congresso do UNESCO e lembrou que a Biblioteca Nacional do Canadá usava, na época, Dobis Libis, e ela foi lá e conversou com o pessoal que disse que provavelmente fazia sentido, que era um sistema ainda utilizável e, em vez de perder todo o tempo de tentar licitação para um novo, que são caros, etc. Mas ninguém entre as bibliotecárias tinha essa... É uma mistura, eu acho que faculdades de biblioteconomia deixam a desejar. É uma profissão, por motivos que não entendo muito bem, de baixo prestígio, que em outros países não é. Como que é nos Estados Unidos, professor? É um curso de pós-graduação, entre outras coisas. Como é direito e medicina e várias outras coisas nos Estados Unidos. É um outro sistema. Mas, certamente nas universidades, a bibliotecária de referência, por exemplo, atendimento público, muitas vezes é uma figura meio impressionante. Em universidades que eu dei aula, tinha várias pessoas que desistiram por um motivo ou outro de pós-graduação, mas gostavam das universidades e fizeram curso de biblioteconomia. Mas era um problema. Outro era animar um pouco o grupo, de tentar criar um certo espírito de cor entre os funcionários, que Marilena investiu bastante tempo e energia tentando fazer. O projeto de intermediadores de leitura foi um projeto que teve bons resultados? Foi uma dessas ideias. Eu não acompanhei de perto, de fato, essa parte, mas todo mundo na secretaria estava animado com esse projeto.
O que queríamos era tentar mandar algumas bibliotecárias da Mário ou do Centro Cultural para fora, para curso de especialização, que nunca conseguimos concretizar isso, mas tem verbas aqui e ali de governos estrangeiros que eu acho que seriam aproveitáveis, ou consultoria de alguns especialistas do exterior também para alguns serviços para qual o pessoal aqui não tinha muita experiência mais. Eu li, professor, que alguns pesquisadores italianos, uns bibliotecários italianos vieram, fizeram uma avaliação daqui da seção de obras raras. Era mais de restauro, era para obras raras e conservação. Tinha uma missão de Bolonha, que Marina tinha negociado quando foi lá, em alguma missão. Não sei que foi muito longe também, mas esse tipo de coisa, com possibilidade de acompanhar e dar sequência, me parece útil, certamente. E, professor, houve muita resistência, porque a Marilena fazia parte de um governo que representou uma certa quebra ideológica na história de São Paulo, na própria história do Brasil, quer dizer, a primeira geração de prefeitos eleitos e houve uma resistência a essas modernizações todas? Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse que fazer a compra de novo, eu tentaria envolver os funcionários mais no processo. Mas, de fato, eu estava tão apavorado com a ideia de perder esse dinheiro por um motivo ou outro, que nós fizemos de uma forma paralela e simplesmente entregaram os detalhes para a divisão de bibliotecas públicas. Mas, não, houve resistência de vários tipos. Eu não sei se foi tão partidária, mas certamente de feudos históricos do funcionalismo se sentindo negligenciada. Eu acho que não tem uma solução global, mas certamente uma coisa importante. Marilene conseguiu implantar um plano de carreira que não tinha para bibliotecárias, que acho que aumentou um pouco o estado de espírito. E tentar rever o nível profissional. Falando francamente, eu acho que algumas pessoas vão responder melhor que outras a esse tipo de desafio, mas o resultado para o público vai ser muito grande, eu acho. E para muitos dos funcionários de aproveitar dessa oportunidade. E, professor, em relação a essa grande compra de livros, como é que foi definido, quais foram os critérios para fazer a seleção dessa grande lote? Eu montei um grupo que flutuava um pouco, mas de uma dúzia de pessoas, de várias áreas, que se reunia de vez em quando na secretaria. E tentamos, para não ter que passar por uma licitação pública internacional, uma ideia que simplesmente dizer as palavras assusta, licitação internacional, que ninguém sabia fazer, inclusive na secretaria na ocasião. Nós compramos editora por editora, porque assim, comprando do fornecedor original, tem uma palavra técnica para isso, você não precisa passar por licitação. Então, escrevemos para as grandes editoras do mundo inteiro. E, às vezes, as exigências da prefeitura causavam um certo espanto. O número de fax que eu tive que mandar para Macmillan, na Inglaterra, porque eu precisava de uma declaração que Macmillan publica os livros de Macmillan, que era uma exigência da contabilidade ou da assessoria jurídica.
eu acho que deve ter tido 3 ou 4 correspondências, porque eles simplesmente não conseguiam entender o que precisavam. Mas, interessante, editoras espanholas entenderam imediatamente. Nós herdamos a burocracia dessa... deve ser o Ministério de Ibérica, Educação, né? de Equador ou alguma coisa, deve ter exigências muito parecidas. Mas isso deu. Importação também foi um grande desafio para Demate, eu acho. Uma outra parte da prefeitura, na época, que cuidava do recebimento na alfândega, deve ser. esse tipo de coisa. E tivemos vários dramas em que ameaçavam cobrar multas porque a prefeitura não estava tirando os pacotes dentro do prazo, que não era tão pequeno, tipo 30 dias ou alguma coisa. Isso deu alguns atritos também com outras partes da prefeitura. Mas em relação aos critérios, quer dizer, vocês estavam... Os critérios eram mais ou menos... Tivemos grandes discussões sobre isso, mas, em geral, a ideia é alguém na Mária ou Centro Cultural, nos próximos 5 anos, vai querer ler esse livro. Então, isso queria dizer que certas áreas não entramos muito. História da Índia, por exemplo, não foi muito privilegiado como campo, mas era simplesmente livros que os especialistas da área consideravam de valor e que estavam nos catálogos das editoras da época. Não conseguimos. E eu não sei exatamente, sem mudanças na legislação, nem sei se a legislação é igual atualmente, como teríamos feito para tentar adquirir obras importantes fora de catálogo. Que é possível. A universidade consegue fazer isso às vezes. Mas nós trabalhamos com catálogos de editoras e confiamos em Balnice Galvão para literatura de Portugal, Pedro Maia Soares para literatura brasileira. Não vou lembrar os nomes de todas as pessoas, mas fizeram com muita boa vontade em troca de 2 entradas grátis da Bienal do Livro e algum reconhecimento público. Mas eu acho que a parte da América Latina poderia ter sido melhor. Fizemos uma boa compra argentina e algumas coisas de México e foi mais ou menos o que tínhamos condições de fazer na ocasião. Mas foi mais ou menos isso. Confiamos no juízo dos especialistas e mandamos os catálogos. Foi um número restrito de editoras. Não lembro exatamente quantos. Era menos de 100, 80 ou 90 editoras no mundo inteiro que trabalhamos. Isso deixou muita coisa para fora. A compra italiana foi menos extensa do que eu teria gostado fazer, por exemplo. Mas a compra portuguesa foi extensa, realmente. E Espanha também, eu acho. Foi muito bem feito. E o processo da FAPESP foi semelhante a esse? Ou... FAPESP foi só de língua inglesa. Eu estava com uma hesitação, porque o dinheiro estava acabando, de investir muito em livros especializados para Mário em língua inglesa, porque isso queria dizer compras não feitas para as bibliotecas de bairro. Então, entramos para o pedido FAPESP. Eu não lembro exatamente, mas 7 ou 8 editoras acadêmicas norte-americanas e inglesas. E houve uma negociação para a biblioteca se tornar elegível para FAP Livros, porque as exigências do programa eram, obviamente, exigências para biblioteca, para departamentos universitários. Mas Marilena
conseguiu convencer Pérez que, embora não um departamento universitário, a Mário de Andrade é inquestionavelmente uma instituição de pesquisa, e atenderam totalmente o pedido. É pena que não aproveitou agora o FAP atual. Os resultados saíram 2 ou 3 semanas atrás, porque o FAPESP designou 27 milhões. Seria interessante ver se a Mário poderia se tornar elegível para ter acesso aos e-books que a FAPESP vai comprar. Basicamente é para as 3 universidades, mas uma parte razoável dessa quantia de 27 milhões é para e-books entre as 3 universidades. Não é impossível ter acesso na Mário também para isso. Eu acho questionável esse investimento. Eu acho que foi feito por pessoas que nunca tentaram ler e-books, que são absolutamente infernais. É o último recurso. Entre não ter o livro e ter que ler no e-book, é um pouquinho melhor ler no formato eletrônico, mas não muito, realmente. Mas eu acho que tem outras possibilidades desse tipo também que a Mário tem que explorar, especialmente se redefinindo como uma instituição de pesquisa. Há uma certa receptividade, eu imagino. Ela tem uma receptividade pública muito grande, né? Quer dizer, o que nós sentimos é que existe uma disposição de ajudar, desde que eles saibam que essa ajuda, de alguma maneira, terá uma eficácia e resultará num resultado, né? Quer dizer, o medo é colocar dinheiro em algo que não caminha. Mas vale a pena investigar FINEP, CNPq, que tem programas. Eu não sei se são exclusivamente para universidades ou não, mas são quantias razoáveis. E, por exemplo, eu imagino que seja possível aqui ter acesso à lista CAPES de revistas eletrônicas que CAPES paga para universidades. São 90% técnicas científicas biomédicas, mas tem alguma coisa nessa lista que possa interessar, né? Que vale a pena investigar, porque... Não, nós estamos, eu diria que a última aquisição de livros para a Biblioteca Mário de Andrade foi realizada no governo, na gestão da Marilena. Depois a gente teve uma pequena aquisição, absolutamente sem critério. A Mário de Andrade, para você ter uma ideia, não participava do processo de escolha dos livros que seriam adquiridos para ela. Pois é. Quer dizer, no sentido de que, quer dizer, é um processo diferente desse. Quer dizer, aí você tem uma comissão de especialistas que faz, ok, aqui era o Departamento de Bibliotecas Públicas pensando na rede, que comprava e dava um exemplar para a Mário. Eu acabei de notar que, por exemplo, não compraram os volumes da enciclopédia Einaudi depois do que nós compramos em 92. Não, 92 não tem. São eu não sei, 20 volumes que saíram depois. Sem dúvida nenhuma. Não isso em português, sabe? Portugal, mas... não houve continuidade nenhuma. Não, realmente, tem que ter... até a palavra não é muito comum. Bibliógrafa, alguém que faz a seleção. Claro. Desse tipo e que de decide coisa, estrategicamente o que vai comprar dentro dos recursos existentes e que faça um plano, efetivamente. Né? Professor, e o senhor acompanhou durante o processo da reforma física? O senhor, foi o momento que o senhor estava próximo da... Não, um pouco. Como que foi esse momento, a logística da saída dos funcionários? Houve uma enorme tensão, exigência da Marilena. De fato, a biblioteca não ficou totalmente fechada para pesquisadores durante a reforma, que é o que várias pessoas queriam, de simplesmente trancar a porta. Mas
Não, foi um transtorno, sem dúvida, mas a Marilena exigiu que, pelo menos, pesquisadores teriam algum tipo de acesso durante quase toda a reforma. Não sempre ao acervo inteiro, mas de uma grande parte. Mas é deprimente ver o estado do prédio atual, de fato. Não sei se é falta de manutenção ou o que é exatamente, mas... E nesse período que ela teve fechada, assim, houve alguma cobrança da sociedade no sentido de quando vai abrir? Menos do que esperávamos, Sim. De fato. Tentamos deslocar para as outras bibliotecas, mas no mesmo período mais ou menos no mesmo período, tiveram que fechar a biblioteca do Centro Cultural. Que depois de todos aqueles anos nunca conseguiram um tipo de isolamento contra vazamentos. E não sei, provavelmente ainda está pingando água no Centro Cultural. Não me surpreenderia. Mas não, foi certamente. Desorganizamos a vida de várias pessoas, mas a tentativa foi de deslocar o grosso do público para as bibliotecas de bairro. E as atividades de extensão cultural, naquele período, elas foram mantidas ou não, professor? Não. Não. Suspenderam. Em parte porque esse auditório estava totalmente refeito. E aí, quando ela foi inaugurada, teve alguma pesquisa para avaliar se o número de consulentes havia diminuído, aumentado? Eu não tenho a cifra. Tem uma publicação com isso. Foi impressionante o aumento do público. Possivelmente esteja em algum relatório por aqui. Mas foi surpreendente, de fato. E sempre o problema, eu não sei se ainda tem, no fim do ano ou no fim do semestre, filas fora do prédio, que é inaceitável. Tem que acomodar essas pessoas de alguma maneira. Mas a ideia de ampliação do número de lugares, etc., não foi muito longe. Era um projeto para uma futura gestão. E o prédio tem muita limitação arquitetônica, né? Pois é. Essa é um dos grandes problemas Pois é. Eu achava que uma sala de leitura, pelo menos em alguma forma atrás, não ia ofender ninguém. Um arquiteto hábil poderia fazer algo art deco que não ofenderia e que aumentaria o número de lugares. Mas agora, quando tem pirâmides de vidro no meio do Louvre, não sei se esse escrúpulo de algo que combina com o prédio também é muito importante. Na verdade, a limitação aqui é muito grande, porque além do prédio você tem a praça, que a vegetação é tombada. Então, para mexer numa árvore aqui é uma operação... Pois é. O prédio é tombado? O prédio é tombado pelo município, pelo Compresp, e também está em processo de tombamento pelo Condefat. Isso... o nosso projeto foi aprovado por eles com várias exigências, mas é um projeto de restauro. Nós não estamos fazendo ampliações É basicamente uma mudança de caráter da biblioteca. Não, quando você pensa qual teria sido a população de São Paulo em 1940, que é 1,5 milhão, alguma coisa, claro. Obviamente... Era a única biblioteca também, né? Mas, enfim. Quer dizer, hoje nós achamos que o público de segundo grau deve ser atendido pela rede, e não a Mário de Andrade ser um elemento central disso. Certo? A Mário de Andrade tem que ser um elemento central de pesquisa, não de trabalho escolar. Né? Não, foi mais ou menos... De fato, tinha 2 projetos. Uma era tentar acomodar as duas coisas dentro do mesmo prédio. Ter uma sala, basicamente, para segundo grau e
uma outra sala para pesquisa. Que não me parece impossível, mas talvez não seja a melhor saída também. Enfim. E, professor, a associação de amigos naquele período funcionou bem? Nunca tivemos muito contato, de fato, com Você eles. lembra quem eram as pessoas? Não. Eu falei com um dos caras na época, mas não, eu sempre queria dinamizar um pouco essa parte da biblioteca. Não tinha muito contato institucional entre os usuários e a administração. Me lembro em viagens no exterior, tentando investigar como outras bibliotecas públicas fazem esse tipo de coisa. E ninguém tem uma solução ideal, ou pelo menos eu não descobri, mas certamente seria desejável incorporar mais. Eu tentei 2 ou 3 vezes aplicar um questionário sobre como os usuários avaliavam atendimento, acervo e várias outras coisas, e nunca conseguimos. Obter resposta? Não, as bibliotecárias não gostavam do questionário e etc. Obviamente, eu acho, muita gente não queria expor se expor a esse tipo de indagação. E a biblioteca circulante, você tem alguma memória de alguma ação feita na época? Já estava na Praça Roosevelt na época, e eu não tinha muito a ver com isso. Mas todo mundo reclamava, certamente, que eram instalações inadequadas e uma solução provisória. Eu estou tentando lembrar quais foram as propostas para isso. Mas dá para pôr no prédio novo? Nós vamos trazer para cá. Tá. Para a sala de leitura, a nossa ideia é construir um mezanino dentro. Isso foi uma proposta também que com capacidade para 60 mil livros. Isso teria uma redução da capacidade de leitura, mas a ideia é fazer uma biblioteca circulante especial, quer dizer, diferente do conceito que hoje tem nas bibliotecas ramais. Porque a biblioteca circulante da Mário de Andrade, ela tem um acervo interessantíssimo, porque ela foi montada com a duplicata do que existia aqui. Então, você tem obras absolutamente fora de catálogo, esgotadas, que você pode levar para casa e ninguém sabe. Então, nós queremos justamente aproveitar essa relação por exemplo, todas as peças de Shakespeare em encadernação de couro, papel bíblia, nós temos vários exemplares aqui dentro, temos na biblioteca circulante. Para isso, então, a nossa ideia é fazer um vínculo de biblioteca pública através da biblioteca circulante e gabinetes de pesquisa distribuídos no 2º andar. Porque uma das nossas ideias era que a grande biblioteca circulante do centro deveria estar no Centro Cultural, para aproveitar de todo aquele espaço. Houve muita resistência no Centro Cultural a isso. Finalmente aceitaram uma biblioteca circulante lá que não tinha. Não sei em que pé está, mas eu duvido que esteja... Acho que caminha bem. Quer dizer, o que se fez é uma biblioteca de livre acesso do leitor ao livro. Uma parte do acervo circula, uma parte do acervo não circula. A parte do acervo que circula é identificada por um símbolo, um adesivo no livro, então você sabe que aquele livro você pode levar para casa. A biblioteca do Centro Cultural se desenvolveu muito bem nos últimos 4 anos. Não, duplicamos muita coisa para Mário lá também, na época. E tem esse escândalo dos anos 80, em que um pedaço da Mário de Andrade foi transferida para... Porque a ideia era que o Centro Cultural ia ser... a segunda torre da Mário de Andrade. Exatamente, a grande biblioteca. E, de fato, tem um espaço lá que é um
andar, ou talvez mais de um andar, que ia ser para livros. E não dá para usar para outra coisa, porque não tem iluminação, ventilação, teto baixo, etc. E tem buracos aqui e ali que iam ser pequenos elevadores para os livros desse depósito ir... e não foi para frente. Isso acabou virando um centro cultural e mudou-se o E caráter. houve uma enorme pressão das funcionárias, que tinha muito mais funcionária na biblioteca do Centro Cultural do que na Mário. Ainda tem. E todo mundo é chefe. Chefe dessa estante de livros era uma aberração administrativa. Mas isso é de quê? Sábado Magal? Eu acho, o plano. Mas a seleção das obras de referência, etc., foi inteligente, foi bem feita, de fato. Eles pegaram uma... Acho que é Mário Chamy, né? Acho que é Mário Chamy, talvez. Talvez. A ideia era que o Centro Cultural fosse a continuidade da Biblioteca Mário de Andrade. Aí, numa mudança de governo, mudaram os planos e transformaram no Centro Cultural. E, na hora de inaugurar, não tinha acervo. Então, eles pegaram 20 anos da Mário de Andrade e levaram para lá. Mas o plano era um acervo de milhões. Tem espaço para isso, e espaço que estavam guardando partes de cenários de óperas do Teatro Municipal nesse espaço. Isso fazia... dava para fazer um pouco, mas, de fato, é um espaço para guardar livros. Não tinha outro uso. O subsolo deles ali é usado como depósito. Aparentemente, mas as bibliotecárias estavam absolutamente indignadas com o argumento da integração da biblioteca com as atividades do Centro Cultural. Eles queriam mais ou menos desativar a biblioteca, só uma biblioteca de artes e atividades ligadas ao Centro Cultural. Marilena conseguiu bloquear isso, obviamente, porque é um equipamento fantástico. Claro. De fato. Apesar de defeitos arquitetônicos, tipo... E ao lado do metrô. Perfeito, claro. É um lugar perfeito. Claro. E mesmo de livre acesso, daria para aumentar uma grande parte daquele acervo. Não, é um espaço... Notoriamente, é um equipamento que ninguém conseguiu aproveitar plenamente para a cidade, mas acho que ele voltou a ter bastante vitalidade, viu, professor? Assim, acho que ele passou um momento que ele estava meio decadente. A gestão ele do voltou... Calil foi muito interessante. Não, ele certamente retomou, conseguiu. Tem uma vitalidade conseguiu em todas dinamizar. as áreas. Atende um tem público um monte muito de problemas, enfim, mas acho que, de uma certa maneira, se desenvolveu muito. Eles corrigiram esses problemas estruturais de vazamento. O Calil até brinca comigo e fala assim, olha, você só começará a ter uma biblioteca depois que você consertar as lajes da Mário de Andrade, entendeu? Mas é verdade, né? Mas essa cidade teria espaço para 2 grandes bibliotecas, aliás. Teria demanda tranquilamente para isso. Professor, em relação aos programas de fomento, aos leitores, formação de leitores, o senhor lembra o senhor não participou desse processo? O senhor é otimista em relação a isso? Pensando em iniciativas do Estado, participar das bibliotecas, promoverem esse tipo de ação, o senhor acredita que que é eficiente? Eu só sei que o pessoal da secretaria achava que os resultados eram muito promissores e que tinha uma receptividade muito grande a esse tipo de coisa, mas eu não acompanhei. A única coisa vagamente parecida era, por algum motivo, me envolvi um pouco com os ônibus biblioteca e que manter os ônibus funcionando com as exigências do funcionalismo municipal era uma façanha. Pode imaginar o tipo de coisa. Nós ainda temos um ônibus. Marilena conseguiu a certa altura por 8 ou 10 em funcionamento, com receptividade enorme.
E muita discussão. Eu não participei muito, mas muita discussão que tipo de acervo se põe nessa E biblioteca. quais eram as opiniões sobre o acervo? Coisas para primeiro e segundo grau, clássicos da literatura brasileira e internacional, e todas aquelas coisas, como cuidar do seu gato. Autoajuda. Exatamente, coisas do tipo. Mas foi feito com uma certa consulta ao público também, porque ninguém tinha muita experiência com isso. Mas o custo, não exatamente em termos financeiros, mas em termos de atenção e energia e empenho da secretaria, certamente foi alta. De manter essas coisas. É porque é uma operação que tem que funcionar bem, porque senão ela perde a credibilidade. Né? Os seus devem ter substituído isso um pouco também, que espalhou esse tipo de coisa. E é uma solução melhor, se possível, porque o acervo num ônibus tem que ser realmente pequeno. E o que o senhor acha das bibliotecas públicas especializadas? Que algumas bibliotecas de bairro atuarem em determinados campos de conhecimento. O senhor acha que isso funciona? Eu não sei, eu acho que tem especializações. Certamente, eu acho que uma biblioteca voltada para as artes faria parte da biblioteca do Centro Cultural, de dança, música. Tem coisas desse tipo, mas um empenho maior. E, inclusive, seria um bom lugar para... Tentei convencer o Emílio Calil para o arquivo do Teatro Municipal, por exemplo. Não sei se isso foi feito, mas... artes plásticas é um pouco mais complicada, está um pouco dividida. O grosso está aqui, um pouco no Centro Cultural, que também não é uma má solução, eu acho. Mas Braille era no Centro Cultural ainda, e tinha Gibiteca. Ainda tem. Obviamente tem alguns interesses ela especializados. Perguntou porque um dos planos do Calil é você pegar 4 grandes bibliotecas que já existem, Santo Amaro, Lapa... que é um palácio que nunca foi aproveitado. Então, por exemplo, a Lapa seria uma biblioteca especializada em ciência. Ela receberia o acervo do Mário Schemberg, e inclusive uma das ideias é de levar uma coleção de obras que nós temos de excelente qualidade dos anos 30, 40 e 50, que está aqui, que não foi atualizada. Se a biblioteca de ciência não é atualizada, ela perde o sentido. Nós debatemos sobre isso e decidimos que era uma coisa para decidir futuramente, mas que as bibliotecas científicas da USP são relativamente muito melhores do que as bibliotecas da USP das humanas, e que não fazia muito sentido entrar naquela área na ocasião. Mas para a história da ciência, certamente tem um acervo interessante aqui. Então, a Santo Amaro seria uma biblioteca especializada em urbanismo. Então, o que está sendo pensado são 4 bibliotecas temáticas, são 4 prédios grandes e que desenvolveriam, além da sua característica de biblioteca pública de atendimento, etc., elas seriam bibliotecas especializadas em alguns temas. Então, tem seria, em princípio, ciência, urbanismo, cinema. Que seria Centro Cultural, eu espero. Não, o Centro Cultural continuaria a ter a característica que ela tem, entendeu? Quer dizer, plural, etc. O Centro Cultural, por ser um departamento, ele tem uma gestão própria. O Calil defende também que, assim como o Teatro Municipal e a Biblioteca Mário de Andrade, essas
esses três grandes departamentos adquiram uma autonomia administrativa e financeira e se transformem em autarquia, em fundação, e para que possam ter uma vida própria e se desenvolver. Tá e certo. dentro do sistema municipal de bibliotecas, da qual o Centro Cultural e Mário de Andrade conversariam, evidentemente, seria o mesmo sistema de catalogação, não dá para cada um inventar uma coisa, mas estariam fora desse sistema, e esse sistema se desenvolveria a partir dessas 4 grandes bibliotecas, Zona Leste, Norte, Sul e Oeste, cada uma com uma especialidade temática, e, ao mesmo tempo, bibliotecas que fossem as gestoras daquela região, entendeu? Não, E o Departamento de Biblioteca Pública, que era gigantesco como instituição administrativa, se esvazia. As bibliotecárias, em vez de estar aqui, vão para as bibliotecas, entendeu? E o sistema fica sendo um organismo de estabelecimento de normas, de critérios, de diretrizes para o funcionamento de tudo. E de aquisição? E de eu aquisição. Espero, porque dá para, comprando 40 exemplares, dá para negociar bem com editoras. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, quer dizer, compra ficaria, mas nesse processo o Mário de Andrade também passa a ter autonomia para comprar. Entendeu? Não, indispensável. Até porque muitas vezes eu não preciso comprar, né? Quer dizer, eu preciso adquirir, eu posso conseguir 4 exemplares de determinado livro, independentemente de comprar, tá certo? Pois é. Eu acho que a ideia da Marilena era que a Mário ficaria, ao mesmo tempo, uma parte da secretaria e uma fundação com autonomia. E teria certas tarefas cumpridas por a parte da secretaria e outras partes pela fundação, que eu posso prever dificuldades administrativas, mas ao mesmo tempo vantagens também. Não sei exatamente como resolver essa questão, mas você tem toda a razão, a autonomia é indispensável para a instituição desse tipo. Na verdade, tem um restinho, professor. Eu acho que seria mais o senhor nos ajudar um pouco a pensar sobre as perspectivas futuras dessa instituição. Como a gente está nesse momento de redefinição, de reforma, todas as pessoas que estão aqui nos contando um pouco as memórias, as lembranças, elas também são importantes para junto conosco, pensar nas diretrizes. May Brookings ainda está viva? Sim. Então, ela é uma pessoa que seria importante entrevistar. Então, não sei com que grau de franqueza ela gostaria de falar, mas possivelmente a essa altura... Ela participou ativamente da formação do Centro Cultural também. Ela já estava aposentada, mas colaborou em algumas coisas. Na gestão da Marilena também. Tem nessa comissão sobre de a restauro, de reformulação, a Vera Tocairim. Também. Que para essas outras coisas eram projetos da Vera. Da Vera. Basicamente. E, professor, o que o senhor, como ex-colaborador, frequentador, cidadão paulistano, intelectual, professor, qual o futuro que o senhor vislumbra para uma instituição como essa? Eu espero que volte a ser uma instituição de pesquisa, de fato, além da preservação do acervo espetacular que tem, que a cidade merece. E não tem nada que compete exatamente com isso. E das bibliotecas assim, que o senhor frequentou, bibliotecas públicas, assim, qual que é? Isso é uma curiosidade. Qual que o senhor tem uma relação especial? Bibliotecas no mundo que o senhor tem uma relação muito forte? Não, biblioteca pública. Eu fiz pós-graduação em Colômbia, Nova York, então usei muito a Biblioteca Pública de Nova York, que é a segunda, depois da Biblioteca do Congresso, da Biblioteca Nacional Norte-Americana, é a segunda biblioteca do país, e que realmente é o modelo que eu tinha na cabeça para
a Mário quando estávamos tentando pensar como fazer. E a excelência da biblioteca, da Biblioteca de Nova York, o senhor atribui ao quê? Ao atendimento, ao acervo? Empenho de várias pessoas, o fato de virou uma causa cívica. Houve uma enorme crise com a crise financeira de Nova York nos anos 70. E várias pessoas da filantropia de várias áreas se mobilizaram para a biblioteca, que tem toda uma série de programas que nós pensamos para Mário, mas nunca conseguimos tempo e condições para tentar levantar fundos. Mas a biblioteca tem programas de bolsa para pesquisadores de fora que queiram usar o acervo, por exemplo, e faz uma política bastante agressiva de aquisição de acervos, de arquivos pessoais de figuras literárias importantes, etc., que eu sempre achava que seria uma das tarefas possíveis da Mário. Claro. Mas exige atenção, realmente tempo integral de uma equipe, ficar atrás de viúvas. E a Mário, pelo processo de decadência que ela atravessa, na verdade, desde a década de 70, quer dizer, porque ela não comporta mais o acervo dela desde a década de 70. Ela saiu de dois mercados, o mercado da doação e do mercado da pesquisa. Quer dizer, hoje o pesquisador tem alternativas e muito embora tenha coisas que ele só encontre aqui, ele só vem aqui para pegar as coisas que ele não só encontra aqui, entendeu? Porque é tudo difícil, o serviço não funciona, etc. Agora, a partir do momento que se reverter isso, ela passa a ser uma alternativa interessante às bibliotecas que já existem na USP. O centro está melhorando de uma forma ou de outra. Né? Não, concordo. Professor, e para concluir, acho que o senhor fez parte, enfim, participou ativamente de uma gestão onde, na verdade, se estruturou a partir de três eixos, que era a acessibilidade dos bens culturais, participação nas decisões culturais. Eu gostaria que o senhor, analisando agora retrospectivamente, o que o senhor achou de todas essas ações, o que foi mais bem sucedido da sua época durante a gestão de... E os seus arrependimentos também. Acho que isso é interessante. Né? Não, o arrependimento é não ter começado mais cedo, porque eu não ia colaborar muito, mas a Marilena ficou tão aflita com uma verba em sem condições de aplicá-la de uma forma racional que acabei me envolvendo. Não sei, eu acho que certamente a compra foi importante, que pelo menos serviu para mostrar algumas das possibilidades. E é pena que não teve continuação. Acho que da parte em que eu estava diretamente envolvido, refazendo, como eu disse, eu tentaria envolver os funcionários, as bibliotecárias mais no processo, mas não deu tempo na ocasião. E eu acho que foi positiva. Marilena ainda não se refez da experiência de 4 anos na secretaria, mas eu estava envolvido tão marginalmente como voluntário num campo muito específico que deu mais ou menos certo, que as minhas lembranças são talvez mais positivas, porque eu não tinha muita responsabilidade, de fato. E por que a Marilena não se refez? Como? Por que ela não se refez? Não, foi 24 horas por dia de tensão, ataques constantes, todas as pessoas, não tanto sobre bibliotecas, mas
outras atividades. Outras coisas. Pessoas que queriam usar, como o governo anterior tinha feito, o Teatro Municipal mais ou menos à vontade, alugado para fins de festas e atividades privadas, que montaram campanhas contra Emílio Calil, Antônio Hermílio de Moraes, que não sabia ler o orçamento e não entendia que o Teatro Municipal era, de fato, orçamento era toda divisão de teatros e tinha uma grande quantia de ticket de restaurante e então ele entrou na Folha como os bailarinos vão ficar gordos com todo o dinheiro que a secretaria está desperdiçando, com coisas desse tipo. Dia depois de dia ter que responder a essas coisas. A Contessa Sabina Lovatelli montando seus ataques, porque ela queria, eu não sei, os crianças cantores de Stuttgart ou alguma coisa em tal data, mas, de fato, tinha todo um processo de alocar datas que, mesmo para a Contessa Sabina Lovatelli, não dava para ignorar os procedimentos democráticos estabelecidos. E briga depois de briga desse tipo, realmente, é muito cansativo. Eu imagino. O senhor chegou a participar de outras ações? Não. Eu me restringi aos livros. Brigar a favor dos livros. Ótimo, professor. Eu agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade e esse nosso encontro. Muito obrigada, professor. Professor, o senhor gostaria de dar uma volta pela biblioteca? Claro, aí vamos. vocês vão fazer o registro aqui. Eu gostaria de te mostrar um pouco o acervo. Quer? Claro, vamos. Você está preparado? Você tem... Acho que sim. Eu sofri uma vez, 15 anos atrás. Então você vai ficar enlouquecido. Deixa eu explicar. No nosso planejamento, a biblioteca deixará, ela vai ter só livros, essa torre. E a coleção de jornais e periódicos iria para o outro prédio. Isso é fundamental. Fora. Essa sinalização discreta. Isso aqui, essa qualidade da construção, o encontro. Deixa eu ver se tem esse paisagem. Certo. Vamos pegar o elevador de teto aqui? Aqui é uma pedra. Isso daqui é considerado uma obra encerrada. Aqui é umas raras, umas coisas que estão apagadas. Destruição absoluta. Acho que eu fiz um preceito. Temos todos. Cabemos? Então,
Isso é. Nós fizemos um processo de diagnóstico. Quer dizer, primeiro, há historicamente uma maneira errada de armazenar. Então, isso tudo não deveria estar amarrado, deveria estar aberto em caixas. O processo de acidificação é terrível. E aqui na torre você não tem o controle ambiental, nem de luz, nem de temperatura. Aquilo era obra da gestão da Marilene, aquela coluna seria para a instalação da refrigeração, que nunca foi terminada. Você tem infraestrutura até os andares e depois acabou. Isso daqui é uma ocupação irregular, por falta de espaço. Mas não dá para comprar tudo isso. Sim, mas Para do Estadão, pelo menos. Isso daqui já é o resultado da nossa. Primeiro, não existe. No geral, tá? E o que foi transferido para Santo Amaro? Então, o que nós. Quer dizer, você está vendo que isso daqui já é o início de um processo desse diagnóstico que nós estamos fazendo, entendeu? Para as revistas que nós viemos mandar, as revistas estão razoavelmente preservados. Ainda vai ter um uso tão imenso também. Claro. Mas aqui você tem um pouco a noção da valiosidade dessa coleção. Por exemplo, livre, revista Itália, entendeu? Quer dizer, você, lá no velho revista francesa, quer dizer, são aquilo que você disse, que eles sabiam o que comprar e como comprar, tá certo? Isso daqui também é irregular, né? Essa maneira. Os livros da FAPESP estavam em caixas como estas, entendeu? Não faço ideia do que é physical review. Isso daqui é da década de. Isso aqui é 78. E acabou. E o grande problema é a falta de continuidade. Outra pessoa que tem que entrevistar é Antônio Cândido. Sim. Porque ele também, grande frequentador dos anos 40. Mas ele também, eu conversei com ele, ele também foi um frequentador objetivo, ele nunca participou do mundo da biblioteca, entendeu? Ele sempre via aqui, cumpria o que ele tinha que pesquisar, ele é muito disciplinado e tal, e ia embora. Não tinha. Diferente de várias gerações de pessoas que viviam aqui, né? Isso é interessantíssimo. Não é? Agora, essa parte está razoavelmente preservada, eu acho que a gente precisa... Mas o Arquivo Loy na Unicamp tem um aparelho fantástico que faz
CD de microfilme. Sim. Que não deve ser extraordinariamente cara, esse negócio, não sei quanto foi, mas é ótimo, porque tem alguns microfones também que não foram muito bem feitos, e eles aplicam aquele Photoshop, então pode aumentar, você pode limpar e aumentar o contraste, isso é perfeito. Mas quando você chega nos jornais, você se define com essa. Mas esse, pelo menos Folha e o Estado. A seria, Folha está por filmar. O Estado, olha. Na Biblioteca Nacional do Estado. O que nós precisamos fazer é ver esse diagnóstico. Ficar 10 anos. Embora o Estadão em Folha, eu acho que já tem que fazer. Não, sim. Zoom out, o mais rápido que você conseguir, e vem para dentro e olha. Só que eu apaguei por lá, mas tudo bem. Só para ter uma ideia. A gente faz. É a oportunidade de você reciclar as coisas. E especialmente esses anos perdidos, tipo, partes de 60, 70. O que está em cadeia mesmo? Mas isso foi doação. De Marco Aurélio. Não, que Marco Aurélio está muito entusiasmado. Um pasquim que alguém doou. Não, nós recebemos uma coleção inteira da imprensa alternativa dos. Seja isso. Isso está duplicado, está guardado em raros. Tá? Aqui, isso é o que nós não consideramos obras raras, entendeu? O que está em raros está em melhor estado. Não, algumas desses jornais. Aqui você tem encadernadinho. Essa daqui é a nossa coleção. Essa que foi doada está lá embaixo. Nós temos 3 coleções inteiras do Pasquim, uma aqui e 2 em obras raras. O problema que descobrimos é que não dá para usar aquelas sistemas fertilizantes. Que não cabe financiar aquilo, mas vai passar agora. Vai filmar lá para cima também, só aqui? Não, acho que só aqui. Só para dar uma mostrada geral. Não cabe o estetilizante. Tem área, quase a mesma área desse. Você vai trazer de volta as coisas. Quer dizer, eu vou ter que fazer as coisas aos poucos. Né? Quer dizer, eu estou com 2 projetos apresentados, uma Petrobras e outro BNDES. O da Petrobras envolve a microfilmagem e a digitalização de toda a nossa coleção de jornais raros e prevê o diagnóstico absoluto e completo de Santo Amaro, situação de conservação, contratação de gente de fora, etc. O do BNDES já é em continuidade a esse diagnóstico que nós fizemos, então é um projeto de acondicionamento deste acervo que está. Não adianta também a gente fazer projetos gigantescos
e até para ter uma cesta de projetos que se possam oferecer Já não te sabe. eu estou sabendo disso também. Vamos descer, não? Muitíssima, não sei se vale a pena. Gravar, né, um dia. Mas mesmo eu fico pensando o seguinte, até a duplicação para mim é interessante, porque Claro, tem muita claro. coisa destruída. Claro. Eu descobri num sebo aqui perto a biblioteca de e principalmente brasiliana. Esses livros, acho que vale a pena. Ele olhando para você. 14 anos depois, o reencontro. Prazer, muito obrigado. Foi Vamos um prazer. professor Márcio. Vamos sim. Tá, obrigado. Foi ótimo. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado. Até logo. Aí. Aqui, Aí eu professora, pro no TEC. TEC, zero, né? Vai sair no saco. Certo, tá, obrigado. Tchau, tudo bom.